Pessoal, tudo bem? E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre visão empresarial estratégica. É um assunto que algumas pessoas assim têm um pouco de dificuldade para a gente poder ir pensando estrategicamente, né? Principalmente aqueles que estão bem envolvidos na área operacional, no dia a dia. E a gente tem um público muito grande no Ibragesp de vigilantes, de líderes de vigilância, né? Vigilante líder, vigilante condutor. A gente tem inspetores, vários supervisores, vários coordenadores, né? Mas a gente pensando aí em um grande público que a gente tem hoje nos nossos cursos, que são vigilantes, inspetores, supervisores, que estão buscando mais conhecimento, galgando uma visão mais macro do negócio segurança privada, do negócio facilities, né? Essa disciplina ela se torna extremamente importante e relevante. Para aqueles que já são coordenadores e gerentes, que têm um nível que são mais júnior, é também um assunto extremamente importante e relevante para que você possa começar a entender o porquê de algumas coisas dentro da empresa, né? Óbvio, a gente falou em uma videoaula anterior que a empresa exerce seu papel social de gerar emprego, gerar renda, mas também precisa obter lucro, né? Não só para o seu crescimento como empresa, mas também para o dono da empresa que assume um risco gigantesco, né? Mas existem algumas decisões que, por vezes, quem está no nível mais operacional, pensando naquela pirâmide operacional, tático, estratégica, né, não entende o porquê dessa visão. E aí, muitas vezes, é por falta de enxergar, de ter uma visão empresarial estratégica. Então, aqui a gente vai falar de alguns assuntos que, para alguns, né, parece simplesmente uma teoria, mas ela não é, ela é norteadora de tudo que vai ser feito na empresa. Se não entender dessa forma, o que eu sugiro, né? Comecem a assistir o vídeo, se entenderem assim, como eu estou dizendo, ótimo. Se começar a não entender dessa forma, sugestão, para de assistir o vídeo, vai fazer outros cursos, outras videoaulas, assiste outra coisa que ainda talvez não seja o momento profissional adequado para que você comece a entender que isso é extremamente importante, que toda empresa, antes de criar a logo, quando você cria a logomarca de uma empresa, o próximo passo é você definir a missão, a visão e os valores da empresa. Nem que seja para colocar no site que você vai criar, mas isso tem um porquê. Se esse porquê para você ele é simplesmente porque todo mundo faz e todo mundo tem, então eu preciso colocar, sugiro, não assista esse vídeo, faça outro curso, veja outro assunto que talvez vai ser mais relevante, você não vai perder seu tempo. Para você que talvez tenha curiosidade em entender o porquê, aí eu acho que é importante você assistir. E a gente espera que aqueles coordenadores sênior, gerente mais sênior, já tenha isso sedimentado, né? Porque acredita-se que os diretores tenham isso muito bem definido por conta de planos de metas, de orientação a resultados, né? Então precisa ter isso muito bem estabelecido, tá? Bom, o que a gente tem que ter dentro da empresa, né? Para poder ter uma visão estratégica. Então, primeiro, a gente precisa definir muito bem qual é a missão da sua empresa, qual é a visão da sua empresa e quais são os valores da sua empresa. E a partir do momento que você definiu isso aqui tem que ser o norteador da estratégia da sua empresa. A visão estratégica da sua empresa, ela vai ser totalmente desdobrada do nível estratégico para o tático, para o operacional, com base nisso aqui. Eu vou dar um exemplo. Tem uma empresa que tem a sua missão, que é a prestar os melhores serviços de segurança com os profissionais mais bem preparados do mercado. Você colocou isso ficou um pouco redundante, né? Mais bem, mas é a forma como estava escrito mesmo.
preparados, né? Então você está falando de preparação profissional. Esse profissional tem que ser muito bom. Então perceba que estrategicamente esse cara tem que ser bom. É o que você está falando que ele vai ser. É o que você acredita que a sua empresa entrega. Você acredita que a sua empresa entrega, então você vai ter que treinar essas pessoas, vai ter que desenvolver essas pessoas, vai ter que ter uma área de treinamento e desenvolvimento para que essa pessoa aí efetivamente seja bem treinada a ponto de que o cliente perceba, comparando você com o outro, fala, pô, esses caras são bons. Eles são bons por quê? Porque eles têm uma área de treinamento e vêm aqui. É mesmo, o que mais? O pessoal segue a risco os procedimentos operacionais. O pessoal que está aqui comigo na portaria, o zelador, o inspetor tem um protocolo que ele cumpre. Por que ele cumpre o protocolo? Porque ele foi treinado. Então aí você vai ao encontro da missão que você estabeleceu. Ter à frente do meu negócio os melhores profissionais. Está falando de treinamento. Proporcionar a melhor segurança. A melhor segurança, você vai ter que fazer a análise de risco, você vai ter que treinar as pessoas, você vai ter que garantir que você tem o controle, pelo menos, de toda a tecnologia que está ali, de tudo que está acontecendo, quem está entrando, quem está saindo, quem vai permanecer. Então percebam assim, o que eu quero dizer aqui, missão é o que você pretende para a sua empresa. Você quer entender como é que o cliente vai te enxergar. A visão é o que você pretende ser no futuro. Então, o que você planeja para a sua empresa daqui 5 anos, 8 anos, 10 anos, é a visão do negócio. Então, é com base nisso, com base na visão, que muitas vezes se começa aí a definir os direcionadores estratégicos, né? Os objetivos estratégicos. E os valores é aquilo que a sua empresa não abre mão em hipótese alguma. Então, missão é o que você é e é o que você quer que as pessoas enxerguem hoje, o que você entrega. A visão, o que você será, e os valores, o que você não abre mão em hipótese alguma. Então, não abro mão de cumprir os requisitos legais, eu não abro mão da ética, eu não abro mão do respeito, eu não abro mão do patriotismo, eu não abro mão, e aí você coloca alguns dos valores. Isso aqui, pessoal, criou a logomarca da empresa, isso aqui tem que ser definido. Isso aqui é o que vai nortear toda a empresa. Aí você tem condições de dizer se a sua empresa, né, como que ela atinge resultados. Ela tem que atingir resultados, e esses resultados são consequência do desdobramento do que está escrito aqui, ó. Então a direção tem a obrigação de entender o que eu estou falando. Agora, existem muitas vezes um nível tático ali, os gerentes, por vezes tem dificuldade de entender o porquê de algumas coisas. O porquê de algumas coisas, ele parte dessas 3 coisinhas aqui que eu estou insistindo e que se vocês pegarem qualquer livro da estratosfera de planejamento estratégico, isso vai estar escrito e definido, tá? Agora aí vocês podem me responder, a sua empresa possui visão estratégica? São raras as empresas desse segmento ainda que possuem a visão estratégica. Existem grandes empresas hoje no Brasil que têm essa visão estratégica. Seja ela uma missão bem definida, sabem o que querem entregar, como entregar, o quanto entregar e sabem onde querem chegar, quanto de faturamento, quantos clientes e sem abrir mão de alguns valores que elas têm, elas não vão abrir hipótese alguma para alcançar isso. E aí o trabalho é incessante para conquistar isso. E como que é esse trabalho incessante, né? O que a gente tem que fazer então para ter essa visão estratégica, né? A gente tem que fazer um diagnóstico. E esse diagnóstico aqui é um acompanhamento. Diagnóstico, identificar deficiências e lacunas. Nível estratégico, tático e operacional. Passa pelos 3 níveis esse diagnóstico. Isso aqui, pessoal, requer disciplina. Não é uma vez só. Não é fazer uma matriz de SWOT e nunca mais percorrer ela. Eu tenho uma disciplina de fazer uma vez por ano. A gente faz a revisão. Legal, então ok. Mas mês a mês tem que ter uma disciplina para saber se aquelas deficiências estão sendo sanadas ou não. Se aquelas lacunas estão sendo sanadas ou não. Nos 3 níveis. Reunião de acompanhamento, indicador, meta, a gente falou em outras
videoaula sobre isso. Se não assistiu, importante assistir. Aí, com base nesse diagnóstico que você faz, identifica as deficiências e lacunas, você faz uma reflexão estratégica. Quem faz isso? Os dirigentes e pessoas-chave da empresa. Pô, será que a gente só quer trabalhar? A gente já cresceu aí esse ano 30%, o ano retrasado 35%, o outro ano mais 40%. E a gente cresceu nos clientes que a gente queria, nas indústrias, crescemos nos clientes corporativos, né? Que bacana. Mas a gente não tem nada de tecnologia. Os clientes estão nos enxergando. Aqui, ó, missão. Eles estão nos enxergando como uma empresa que entrega só homem, gente, aloca recurso humano ali. E a gente escreveu na missão que somos uma empresa que trabalha com inovação e tal, mas a maneira que a gente entrega o serviço para o cliente, isso é uma reflexão estratégica. Isso que a gente entrega para o cliente, ele simplesmente enxerga que ele compra a hora homem. Ele não enxerga nenhum outro valor agregado. Ele até enxerga que aquilo que eu prometi para ele eu estou entregando, mas o que eu escrevi na missão da minha empresa, eu entrego inovação. Eu não tenho lá, por exemplo, um sistema para mostrar para ele em tempo real, como estão sendo cumpridas as minhas atividades. A gente tem até um curso em parceria com a Find.me, né? De gestão remota de operações, excelente, assim, quebra um paradigma gigante e melhora muito o resultado das empresas. Mas eu não consigo mostrar em tempo real, então ele não enxerga que eu promovo aquela atividade com gente, utilizando, no caso, como é o exemplo que a gente deu, né? Escrito na missão, que a gente entrega as melhores soluções, com a mais alta tecnologia. Ele não enxerga essa tecnologia. Então perceba que você fez uma reflexão estratégica com base em uma deficiência que você enxergou do que está escrito na sua missão. Então, aí você tem uma lacuna para tratar. Isso envolvendo alta direção e gerência sênior da empresa. Poxa, o que eu tenho que fazer? Então eu vou utilizar, por exemplo, a solução da Find.me. A Find.me que vai trazer para mim uma gestão remota da minha operação, vai me dar um painel onde eu vou dar um login e senha para o cliente, ele vai poder acompanhar todos os meus indicadores que estão no contrato, as SLAs definidas vão estar ali e, consequentemente, ele vai enxergar o que eu estou entregando. Então, eu entrego hora homem para ele, mas eu também permito que qualquer pessoa que questioná-lo tenha os indicadores ali, e isso pautado pela tecnologia. Então, percebam que a gente agora sim, com base no que está escrito na missão da empresa, entregar, segurança, utilizando da mais alta tecnologia, e você fazendo, se a sua empresa tem uma visão estratégica, fez essa reflexão e enxergou essas lacunas e deficiências, perceba que essa alta direção e esses dirigentes, essas pessoas-chave, têm condições de reatualizar aqueles pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças que vão direcionar as outras metas, indicadores e ações que vão sair da sua empresa. Então percebam que é um assunto que parece muito longe para alguns, mas isso é fundamental para o amadurecimento das empresas desse segmento, fundamental para o amadurecimento das empresas que estão nesse segmento e das pessoas que estão no segmento. Não só a direção, mas principalmente o nível tático, que vai ser responsável por desdobrar tudo isso depois para o nível operacional. Tá? Então essa reflexão estratégica é fundamental para você identificar essas lacunas, para saber se vai ao encontro de como você gostaria que a sua empresa fosse vista e se realmente ela está sendo vista dessa forma. Porque se ela não estiver sendo vista dessa forma, você projetou algo para o futuro, ou seja, na visão, que não vai acontecer. E aí isso está escrito simplesmente como algumas empresas acabam fazendo. Porque eu tenho que ter. Isso aqui tem que ser revisitado. Nas empresas nas quais eu já dirigi, isso aqui é revisitado. Revisitado com uma constância, para saber se faz sentido ou não ainda. E vou te dizer que na última reunião que foi feita, a gente mudou, adequou a missão, adequou a visão
e os valores permanecerão os mesmos. São coisas que a gente não abre mão, são princípios que a gente não abre mão em hipótese alguma. E a gente só acrescentou uma visão disruptiva no que tange a tecnologia, que é o que está nos propiciando agora falar aqui com vocês e é o que vai fazer com que as empresas desse segmento de segurança e serviço sobrevivam no mercado. Então, pessoal, você tem que ter respostas a essas deficiências e lacunas. Aqui nós estamos no nível de dirigentes da empresa e gestores das empresas. Você tendo respostas a essas lacunas, aí sim dá para dizer que a sua empresa começou a ter uma gestão estratégica. A gente, inclusive, no site do Ibragesp, ibragesp.com.br, a gente tem um curso inteirinho falando sobre gestão estratégica para empresas de segurança e de serviços. Eu recomendo bastante, um curso bem longo, bem completo, ele é o resumo de muito tempo aí, felizmente, trabalhando em cargos de gestão, né, sendo dirigente de empresa desse segmento e não simplesmente sendo acadêmico, não. É com experiência e vivência no negócio, tá? E com experiência e vivência no negócio de quem ainda está nesse segmento como dirigente e de que tem contribuído efetivamente para melhores resultados nessas empresas. Então, pessoal, gestão estratégica é um processo de transformação da organização voltado para o futuro. Ou seja, aquilo que você projetou que a sua empresa vai faturar 200 milhões de reais daqui a 5 anos. Você está no 4º ano e está lá faturando 100 milhões. Você acha que em 1 ano você vai conseguir 100 milhões? Se em 4 não conseguiu? Pode conseguir sim, mas saiba que é desafiador, é um baita de um desafio. Isso é porque 4 anos anteriores não foi feita essa reflexão, não foi diagnosticada, identificada essas lacunas, essas fragilidades da empresa e não foi dada a resposta que supriria as lacunas e as deficiências. Então perceba que a sua organização, se não tiver isso que a gente falou, não tem ainda uma visão estratégica. Essa visão estratégica tem que partir da alta direção e descer depois de maneira que eles compreendam para o nível tático e operacional. É uma outra linguagem, uma outra forma, uma outra maneira de mostrar, tá? Então, essa transformação organizacional voltada para o futuro tem que ser liderada, tem que ser conduzida e executada pela mais alta administração da entidade, com a colaboração da média gerência, que a gente falou, dos supervisores, aqui a gente já está na fase de execução, quando a gente coloca supervisor e funcionário. Então, pessoal, gestão estratégica é fundamental, parece que é um conceito, parece que é algo longe, parece que não é. É ter indicadores bem definidos na sua empresa, indicador número absoluto, transforme tudo isso em indicador financeiro. Defina metas para a sua empresa, né? E todos esses indicadores e metas foram definidos porque você tem uma estratégia montada. Você sabe como você quer estar daqui 6 meses, como você quer estar daqui 1 ano e qual é a visão que você tem da sua empresa daqui 5 anos. E tudo isso você tem que transformar em maneira quantificável, né? Você tem que medir se o cliente está satisfeito com você ou não. Tem métodos para isso, tem o NPS que faz isso, né? Então você sabe se ele é promotor, se ele é detrator. Você tem indicadores, tem que ter indicadores operacionais, metas para redução e otimização do resultado da empresa. Mas perceba que tudo isso só é capaz se a alta direção entender e tiver uma visão estratégica. Essa gerência média tem que enxergar, tem que ter a capacidade de identificar quais são as lacunas que eles têm para não conseguir aquele resultado. Muitas pessoas têm a tendência de identificar problemas que vão ser resolvidos a longo prazo, mas tem coisas que precisam ser resolvidas imediatamente. Pega numa empresa de segurança o impacto de um atestado, um impacto de faltas, o impacto de sobras de efetivo, impactos de excedentes. É extremamente complicado o impacto de um cliente te ligando falando que o funcionário dormiu, o impacto de um cliente ligando falando que a ronda não foi feita, o impacto na cabeça do síndico de N moradores falando que estão vendo
que as atividades de ronda, por exemplo, não estão sendo cumpridas. Então percebam que a partir do momento que existe a identificação dessas lacunas e se reflete, e se isso remete ou não, se isso deve estar impactando na missão da sua empresa. Você falou que ia entregar aquilo e não está entregando. Então perceba que você tem lacunas. Perceba que você tem que pensar em como resolver essas lacunas, a alta direção. E percebam que você tem que dar resposta a isso. Então vou transformar a minha empresa pensando em entregar no mínimo aquilo que eu falei que entregaria. Principalmente, pessoal, não tem como fugir com tecnologia. A gente citou aqui o caso do Find Me, por exemplo. Na empresa na qual sou dirigente, a gente usa e a gente entrega para o cliente, ó, cumprir 98% das rondas. E eu não preciso contar para ele, a gente faz questão de fazer um relatório, sentar com o cliente e entregar, mostrar para ele o que foi feito e o que não foi. Mas, muito mais do que isso, ele tem condições dele enxergar isso. Tá? Então, percebam que isso é uma transformação da organização. E a gente precisa comunicar e fazer com que essa gerência compreenda. Senão a gente cai num bate-papo que a gente teve lá atrás sobre o que é o gerenciamento. É a capacidade dessa pessoa que vai fazer a gestão e gerenciar, né? Ele se compreender e comprar a ideia, porque senão vai encontrar uma grande barreira. Por isso que isso precisa ser executado pela mais alta direção da entidade. Por isso. Só que, lógico, a gente precisa depois transportar isso para a média gerência e também para os demais colaboradores. As empresas de serviços de segurança são formadas por pessoas. Se eu chegar em qualquer outra empresa, eu posso ter visão, posso ter trabalho, ser uma pessoa orientada a resultado, executar, mas eu preciso me adaptar à cultura da empresa, eu preciso entender como é que aquela empresa ela funciona. Ou seja, não existe uma pessoa perfeita para a sua empresa. Às vezes vale muito mais a pena você treinar e desenvolver aquela pessoa que já faz parte do seu corpo de colaboradores do que talvez trazer alguma pessoa de fora que ela vai ter que passar por um processo de conhecimento da cultura e saber como funcionam as coisas, tá? Então eu sou uma pessoa que defendo muito o treinamento e desenvolvimento das pessoas. E para isso, contem com a gente, né? Contem aí com o Ibragesp, contem com as nossas consultorias, com as nossas assessorias, contem com os nossos cursos para a sua empresa. A gente pode colocar os mais de 100 cursos que a gente tem, a maior plataforma de treinamento para o segmento de segurança do país hoje. A gente tem muito conteúdo. E se não tiver algum conteúdo você tiver necessidade, a gente vai e desenvolve, tá? Então, pessoal, espero ter contribuído um pouquinho sobre essa visão empresarial estratégica. Eu sei que é um assunto pesado, é um assunto um tanto difícil a compreensão. Eu acredito que só o tempo, a maturidade profissional, o quanto você estuda o assunto é que vai fazer com que isso seja bem digerido e esteja muito claro para que você possa galgar novas posições na sua empresa, você que é supervisor, os coordenadores e os gerentes, para que possam também galgar novas posições e contribuir com as empresas na qual você trabalha. E para você também, que é o diretor, o dirigente, o proprietário da empresa de segurança, para que tenha isso muito bem consolidado na empresa, né? E a gente consegue, nas consultorias que a gente faz, a gente consegue transformar tudo isso que a gente está falando em produto, entregue, palpável, mensurável e, lógico, na assessoria aí a gente entrega o resultado efetivamente, tá? Pessoal, agradeço aí o dispêndio do tempo de vocês para nos ouvirem. Estamos à disposição aqui no Ibragesp. Acesse nosso site ibragesp.com.br, acessem nosso conteúdo, contem com as nossas consultorias. A gente quer contribuir muito com esse segmento de segurança e de serviços. A gente tem consultores que vocês nem imaginam, são profissionais de diversas áreas do segmento que entregam ótimos resultados e não é só by the book não, é gente como eu que trabalha na área, trabalha na função de dirigente
e a gente também que na área financeira também entrega, planeja, conhece e a gente é capaz aí de ajudar muita gente como a gente já vem fazendo, tá? Esse é o nosso principal objetivo. Aprendendo sempre, né? Ninguém sabe tudo. O principal objetivo também de eu gravar esses cursos e tudo, comecei muito porque a gente aprende bastante. A gente aprende mais quando ensina, né? Cientificamente já é comprovado. Pessoal, brigadão, grande abraço, até mais.